O que o Lula disse é algo que não foi apenas uma verborragia. Ele fez uma ameaça velada. Quando o presidente da República, com todos os poderes que ele tem, com todos os poderes que o cercam, ele diz que vai feder. Feder significa o quê? Trocando E pelo O. Feder significa arrasar, acabar com a pessoa, tirar o seu mandato, tirar a sua paz de espírito. Ele passa a atentar contra o livre exercício dos poderes. Se vai ter impeachment ou não, não sei, mas existe um fundamento para se levar essa questão e para se discutir ao menos a hipótese de crime de responsabilidade. A lei do impeachment é uma lei de 1950... Ele falou que o amor venceu. Feder não pode ser fazer amor, nesse caso? Não. O artigo 6º, número 2 da lei do impeachment, ele diz: são crimes de responsabilidade contra o livre exercício do poder legislativo, no caso. Letra 2, usar de ameaça contra algum representante para afastá-lo da Câmara a que pertence ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato. Essa fala potencialmente pode ser dirigida para inibir o exercício do mandato do Sérgio Moro, para que ele, no exercício do seu mandato de senador, procure não criar muitas arestas, porque tem um presidente que declara que quer... Eu vou usar a expressão que não a expressão de baixo calão, mas uma equivalente a ela, que quer destruí-lo. Isso é processo de impeachment. E que o objetivo é se vingar. E se essa fala não se enquadra nesse artigo da lei do impeachment, é letra morta da lei. Gente, assim, só para interromper aqui, mas eu acho que tem um problema que é muito maior no meio disso tudo, e eu vou discordar de ti, Renato. Mas eu reitero o ponto aqui, isso é análise de discurso pura e simples. A partir do momento que tu incita o ódio a uma outra pessoa, acabou, não é mais liberdade de expressão. Então isso não é uma brincadeira, não pode ser tratado como uma verborragia e não pode se fazer disso motivo de risos ou de complacência, porque isso instiga as pessoas também a incitar o ódio em relação àquela pessoa que foi mencionada na frase. Então não tem nada de tranquilo ou de foi só uma brincadeira ou foi só uma frase solta. Isso é discurso do ódio. Da mesma forma que ele citou o Bolsonaro falando da metralhada e tudo mais. Ele era taxado como, tá incitando ódio. E agora, o que fala pro Bolsonaro não vale pro Lula. Igual você, Renato, com todo respeito, eu vejo as pessoas defendendo o Lula, a fala do Lula, como se fosse normal. E isso não é normal. Não é normal. O que ele falou não pode ser considerado normal. Nem por quem é perito em direito como você, como um leigo de direito como eu. Tá errado. Ninguém fala da forma que ele falou e sai ileso. Essa é a minha, se ele falou isso oratória, que numa conversa, se ele falou isso na antessala da entrevista de gente que não é muito próxima, imagina o que ele não fala na intimidade. Exatamente. Imagina o que ele não fala quando ele está sentado com um ministro de Estado. Imagina o que ele não fala quando ele está sentado com algum compadre. Sim. Porque você usar da sua função de presidente da República para perseguir alguém, isso é um desvio de finalidade, é um ato administrativo ilegal. Pelo menos ele teria que comparecer agora para esclarecer o que ele quis dizer com isso. Para esclarecer se o senador Sérgio Moro terá liberdade de exercer o seu mandato sem pressões ilícitas sobre o exercício desse seu mandato. Você queria dizer algo? Não, eu ia dizer isso que o Capês está falando, assim, o Lula agora tem que se manifestar sobre isso e, de novo, reitero, não é uma fala simples dele, não. Isso daí não... A gente não tolerou isso nos últimos 4 anos, a gente não pode tolerar agora, então não tem passada de pano para alguém que fala que vai lascar com um senador do país, sabe? Isso está completamente errado, não tem como fechar os olhos para isso. Nada, ele tem que se manifestar. absolutamente nada. O Lula tem que falar sobre o cara que prometeu unir o país divide ainda mais. Pacificar causa guerra. Trazer o amor, discursa com ódio. Condenou o orçamento secreto, piorou, né? Driblou a decisão do STF e está praticando um orçamento secreto muito mais danoso que aquele proibido pelo STF. Ficou sigilo. Exatamente. Diz que vai ajudar quem tem necessidade na hora, mas não veio até agora a ajuda para o pessoal do litoral norte. Vieram 2 milhões. Do que ele prometeu. E as enfermeiras? Exatamente. E era contra o sigilo. Né? O governo participativo, transparente. Né? Não tem que ter sigilo, não tem que ter sigilo. Não tem que ter sigilo. O Gabinete de Segurança Institucional decidiu colocar em sigilo todos os registros de visitas ao Palácio do Alvorada desde o início do governo Lula.
Assim, o GSI corrobora